O governo reabriu hoje as inscrições do FIES para os novos alunos de universidades, né? As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de abril. A portaria com as regras para a inscrição no FIES foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial. De acordo com a portaria, o governo vai usar indicadores de desempenho e de qualidade da instituição de ensino superior para liberar o financiamento. Para comentar esse assunto, está aqui conosco Rodrigo Boyer, ele que é diretor adjunto do SESED, que administra a Facisa FCM Isaac. Rodrigo, prazer tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, prazer é todo meu. O governo mudou as regras desse jogo aí com a bola rolando, professor? De certa forma, sim, né, Anchieta? Quando a gente considerar que os estudantes que são iniciantes, né, os contratos novos, são as férias que supostamente o site abriria na data de hoje, mas até o presente momento ainda não abriu. Já entrariam com regras novas a partir de dezembro, após a confecção do Enem, então você mudou a regra durante o jogo. Né? É a mesma coisa com os contratos em andamento, que o governo passou a criar de uma origem que nós não conhecemos, o governo nunca escreveu isso, mas passou a criar um certo limitador da possibilidade de reajuste do financiamento. Isso também não estava previsto em contrato algum, portanto as regras foram alteradas no meio do caminho, acreditamos nós, por uma questão de orçamento. Né? Nós temos assistido aí cortes de verba em todos os setores e a educação foi duramente afetada, apesar de sermos a chamada pátria educadora. Hoje, para o nosso estarrecimento, nós amanhecemos aí com a notícia de que as instituições públicas federais também estão passando por um corte da ordem de 30% de um orçamento que já era um tanto quanto restrito no ano passado. Então, a gente está com a bola rolando e, infelizmente, o juiz apitando contra. Então, o senhor não tem dúvida de que essa questão dos novos critérios, essa mudança está relacionada à questão de verba, de financiamento? Sem dúvida nenhuma, o governo diz isso de forma velada, para não parecer que está suprindo do povo, né, o auxílio, um benefício, mas é bastante evidente de que se você restringe a entrada que você não fazia e se você cria um fator de limitação, de aumento do financiamento, é porque você está passando por algumas restrições. Para você ter uma ideia, a mensalidade escolar ela é ajustada por uma lei federal de 1999. Portanto, o Ministério da Educação não tem como impor uma mensalidade escolar. A nossa mensalidade desse ano, e quando eu digo nossa, do Brasil inteiro, ela no ProUni ela foi aceita integralmente com o reajuste que as faculdades tenham decidido aplicar. Por que no ProUni passou integralmente? Porque no ProUni o governo arrecada impostos. Portanto, não é uma despesa que o governo tem, mas sim uma arrecadação que o governo passa a ter. Quando você olha o FIES, você entende que a perspectiva não foi a mesma, há um limitador da possibilidade de aumento do financiamento. E aí o secretário executivo do MEC passa a dizer que mensalidade é uma coisa, financiamento é outra. Portanto, as mensalidades podem ir para o patamar que quiser, mas o financiamento não acompanharia essa mesma realidade. Por que o governo, então, considera uma limitação para o financiamento e não considera para a arrecadação dos próprios impostos? É crise orçamentária, não tenha dúvida. Pois é, professor, as faculdades particulares que são parceiras do governo federal, né, deve ter passagem nessa formação profissional, né? Apesar de tudo isso, elas continuam apostando, confiando nessa parceria? A princípio, está todo mundo esperando para ver quais são as novas normas que o governo, de fato, vai criar. Porque o próprio ministro da Educação nunca disse que essas atitudes são irreversíveis. Ele sempre diz que estamos negociando e vamos analisar. É importante que a população entenda que tanto o FIES quanto o ProUni são parcerias público-privado. Então, o governo entra com uma situação, as instituições privadas entram com outra. Esses programas só ganharam apoio e massa de gente, contingente populacional, para ter relevância social, a partir do momento em que o governo usou transparência nas regras e credibilidade nos repasses de verba. Quando isso finda, o empresariado começa a ficar com medo ou receio de continuar acreditando num programa e, eventualmente, receber um calote. Já dá para dizer o que muda realmente para conseguir o financiamento, professor? Para contratos em andamento, em tese, não muda muita coisa, exceto esse limitador que as instituições estão recorrendo a um diálogo com o governo e com a justiça para proteger o direito do estudante de que o financiamento acompanhe o valor da mensalidade. Para estudantes novos, o que se tem publicado é que a partir de 1º de abril começa a valer a regra do 450 pontos no Enem, que também foi uma conquista das instituições particulares a partir do momento em que essa regra vigoraria a partir de 1º de janeiro.
e aí nós pleiteamos que não era justo porque o exame tinha sido feito, o Enem, que é o exame de entrada, tinha sido feito anteriormente à publicação dessa regra. Então o governo estendeu esse prazo. A princípio, para estudantes novos, esta é a única limitação. Vamos aguardar quando o governo finalmente liberar o sistema do FIES para descobrir se existe algum outro gatilho de limitação orçamentária que até agora não nos foi informado. O sistema estaria deixando de lado agora, o princípio sempre norteou aí o FIES, o próprio FIES, enfim, o programa aí, essa parceria que seria da inclusão. Muita gente pode ficar de fora? Olha, cada vez que você restringe, você está deixando um público de fora. Né? E o que mais nos cria complexidade é que o FIES é um programa de uma inteligência absurda. Porque você pega a educação que não é custo, é investimento no desenvolvimento da população e da sociedade, e você transfere isso para a iniciativa privada, onde todo mundo já sabe, já foi publicado amplamente, que o custo de um estudante na instituição privada é 5 a 6 vezes menor do que uma instituição pública, e você ainda arrumou um jeito da população pagar por esse investimento. Então, o governo tem retorno quando ele barateia o custo por aluno, ele tem retorno quando o aluno paga o seu financiamento, com juros baixos, evidentemente, mas paga pelo seu financiamento, e ele tem retorno quando esse estudante aumenta a sua renda e a partir daí passa a gerar maior arrecadação de impostos para o resto da vida. Então é um sistema extremamente inteligente que a gente não consegue entender por que dessa matemática rasa de economizar meia dúzia de reais justamente com educação. Quem não conseguiu o adiantamento, como é que pode tentar resolver? O aditamento a gente está resolvendo, né, que são as renovações dos contratos em andamento. Nós estamos resolvendo internamente nas instituições e estamos judicializando a questão. Nós estamos convocando a Justiça para tentar interferir em prol dos nossos estudantes para que eles continuem com o direito de financiar integralmente o valor de sua mensalidade. Então, estamos aguardando esse pronunciamento da Justiça do Brasil para ver como é que a gente consegue resolver. Isso na renovação dos contratos. Com relação aos novos contratos, a gente mantém todo mundo num sistema de aguarde com a perspectiva de que nada vai mudar além do que já foi comunicado. As informações basicamente estão no site, né? São online, né? As informações são online, mas a gente nunca sabe o que mais de surpresa virá por aí, porque algumas delas não são publicadas por parte do governo federal, que é o problema da falta de transparência. E aí, quando você começa a ver que o setor sofre na iniciativa privada e sofre também na iniciativa pública, a gente começa a descobrir que a Pátria Educadora está botando um pouquinho de água com açúcar nessa história. Professor, alguma coisa mais que você gostaria de deixar de mensagem nesse momento? Eu gostaria de deixar uma mensagem positivista, de animação e de esperança, que eu tenho certeza que a nossa Justiça vai ajudar a intervir em prol dos estudantes e que o nosso ministro da Educação vai conseguir um aumento de verba para sustentar esse e outros programas que a educação tanto precisa. Professor Rodrigo Buia, ele que é diretor adjunto do SESED, conversando conosco ao vivo aqui no Itararé Notícias. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite.